boa noite a todos. Antes de mais, gostaria de cumprimentar os restantes conferencistas e os participantes destas jornadas. Gostaria também de agradecer o convite que me foi endereçado pela Comissão Organizadora para participar nestas jornadas, em particular a doutora Ana Paula Almeida, que esteve em contacto direto comigo e que foi extremamente prestável e disponível para me ajudar e a participar da melhor forma nestas jornadas. Foi com imenso gosto que aceitei este convite, dado que tenho uma grande vontade de partilhar o que tenho vindo a aprender neste país, a Noruega, e porque acho que este intercâmbio e partilha de experiências é de facto uma grande mais-valia para o desenvolvimento da nossa profissão. Apresentação. Vou então falar sobre o exercício da profissão de farmacêutico comunitário na Noruega e como temos vivido esta pandemia. Vou partilhar o que fizemos mais importante, as adaptações que tivemos de fazer e o que teve mais impacto. E também que planos o setor tem para o futuro. Vou começar então por fazer um enquadramento sobre o exercício da profissão e sobre o funcionamento das farmácias comunitárias norueguesas. Vou ao mesmo tempo fazer uma comparação com a realidade portuguesa, que é a realidade de que tem um maior conhecimento para além da norueguesa, ficando desta forma a apresentação mais rica em termos de conteúdo. Apesar de a Noruega ser um país relativamente grande em termos de área, isto se estivermos a pensar em Portugal, pelo menos, porque se compararmos com o Brasil até é bastante pequeno, tem uma densidade populacional bastante reduzida, estando a maioria da população concentrada no sul do país. Tem cerca de 5 milhões de habitantes apenas. Penso que há cidades no Brasil com maior população, portanto, cerca de metade da população portuguesa. Em 2001, ocorreu a liberalização da propriedade e abertura das farmácias e, desde essa altura, o número de farmácias duplicou. O mercado é que regulou o fecho e a abertura de farmácias e, por exemplo, em localidades que havia apenas uma farmácia, há agora 4, como é o caso da localidade onde eu me encontro. Neste momento, há perto de 1000 farmácias na Noruega, distribuídas pelo território norueguês. Desde a liberalização, foram constituídas 3 grandes cadeias de farmácia que dominam o mercado: a Vitus Apotek, onde eu trabalho, a Apotheken e a Boots Apotek. Estas cadeias são simultaneamente armazenistas, pelo que têm uma vantagem económica relativamente às farmácias independentes. Neste slide aqui podem ver a cidade onde eu moro agora, Orkanger, uma cidade bastante pequena, com uma população também bastante pequena, mas é muito agradável ver aqui, é super calmo. E aqui estão a ver a farmácia onde eu atualmente trabalho. É uma farmácia muito ampla, aí com uma grande diversidade de produtos. Relativamente ao exercício da profissão de farmacêutico comunitário, uma das grandes diferenças relativamente a Portugal é o facto de haver uma distinção efetiva entre diversos profissionais de farmácia. Sendo que apenas o farmacêutico tem o direito de dispensa de medicamentos feitos à receita médica. Pelo que tem de haver uma forma de registrar no sistema informático que a dispensa foi realizada ou então controlada por um farmacêutico. Ou seja, pode haver outro profissional a iniciar o atendimento, mas depois a dispensa tem que ser controlada por um farmacêutico. Vou explicar um pouco mais à frente como isto se processa. Em comparação com Portugal, em Portugal não existe nenhuma obrigatoriedade neste aspecto. E a lei até é bastante vaga, dizendo apenas que os restantes profissionais de farmácia trabalham sob a supervisão do farmacêutico responsável. Neste caso, o diretor técnico ou o seu substituto, mas não refere em que modo esta supervisão pode ocorrer. Portanto, é bastante vaga. Na
Noruega, esta diferenciação ocorre então pelo controlo ou validação farmacêutica, que tem de ser registado informaticamente. Vou falar deste assunto um pouco ao pormenor, mas sem ser de forma exaustiva, pois penso que é algo de grande interesse para a valorização da profissão do farmacêutico comunitário. Especialmente numa altura como esta, em que o farmacêutico tem mesmo de aproveitar a oportunidade de demonstrar que pode contribuir para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. E para isso tem que demonstrar que também está preparado para o desafio. Sem dúvida que a validação farmacêutica é um passo muito importante nesse sentido. Vou passar a explicar de forma bastante sucinta no que é que o controle farmacêutico consiste. O controle farmacêutico pode ocorrer em diversas tarefas, mas vou focar-me apenas no controle que ocorre na dispensa de medicamentos feitos à receita médica, que é o que considero mais relevante para esta apresentação. Na realidade, o controle acontece seja o atendimento iniciado por um farmacêutico ou por outro profissional, sendo que se for um farmacêutico, é o mesmo farmacêutico que vai fazer uma dupla verificação sobre o que acabou de registar. Se for um técnico a iniciar, é então o farmacêutico a efetuar o controlo a pedido do técnico. Neste controlo verificamos a receita tanto para possíveis erros realizados pelo médico prescritor, que acontecem, como para erros efetuados na própria dispensa, no ato de registro da receita. Para isto, temos um sistema informático e variadas ferramentas e apoios que nos ajudam na nossa avaliação. Ao efetuar este controle farmacêutico com registro no sistema informático, o farmacêutico fica controlado, fica associado àquela dispensa, acabando por ser uma forma de responsabilização. Na minha opinião, este sistema é melhor do que o sistema existente em Portugal, em que ocorre apenas a responsabilização do diretor técnico, quando o atendimento é efetuado por outros profissionais, pois, para além de permitir a efetiva distinção dos diferentes profissionais que têm diversas competências, garante que nenhuma prescrição sai da farmácia sem o controle de um farmacêutico e reduz o número de problemas relacionados com a medicação, pelo simples facto de haver um duplo controle. Isto é de extrema importância, pois o ato de dispensa de medicamentos da receita médica é um ato associado a grande risco, dado que um pequeno erro pode levar a graves consequências para a saúde do utente. É algo que eu vejo para reflexão. Achei que seria de facto interessante falar um pouco sobre esta questão, pois o controle farmacêutico acaba por centrar o farmacêutico comunitário na sua principal tarefa, como especialista no medicamento, que é promover o uso correto dos medicamentos e reduzir os problemas relacionados com a medicação. Verificar a prescrição para erros é uma das mais importantes funções que podemos ter na farmácia e sem o controle farmacêutico esse trabalho fica dificultado. E podemos pensar que erros graves ocorrem raramente, mas basta acontecer uma vez para ter uma consequência gravíssima para a saúde do utente. E para que sejam detectados é necessário que seja sempre um profissional com conhecimento técnico-científico aprofundado a realizar essa avaliação. Por isso é que eu acho que o controle farmacêutico deveria existir em todas as farmácias comunitárias. E gostaria de falar um pouco sobre a formação contínua, que é uma componente de extrema importância para o nosso desenvolvimento profissional. Considero que está também dentro do tema, pois sem formação contínua de qualidade e devidamente estruturada, não estaremos à altura do desafio que temos pela frente. É absolutamente essencial. Na Noruega não existe ordens farmacêuticos como em Portugal, apenas sindicatos e associações de farmacêuticos e farmácias. Para quem possa não saber, a Ordem dos Farmacêuticos é a entidade reguladora da profissão de farmacêutico comunitário em Portugal. Na Noruega também não existe a obrigatoriedade de realizar formação para revalidar a carteira profissional, não em termos oficiais, é apenas obrigatório pelo empregador.
Eu estou neste momento autorizada, por exemplo, a exercer a minha profissão de farmacêutica na Noruega até aos meus 80 anos. Portanto, não preciso de fazer qualquer tipo de revalidação da minha carreira profissional. Apesar de não haver nenhuma obrigatoriedade, fiquei bastante surpreendida, pela positiva, com o sistema de formação daqui, porque o setor das farmácias assumiu essa responsabilidade, apesar de não ser uma obrigatoriedade. E providencia formações gratuitas de extrema qualidade aos seus funcionários, que podem ser tiradas durante o horário de trabalho. E são gratuitas. Ou seja, o setor das farmácias considerou fulcral o investimento no desenvolvimento das competências dos farmacêuticos. Estas formações são curtas, objetivas e relevantes para o exercício da nossa profissão, munimos de conhecimentos atualizados para prestar o melhor conhecimento possível na dispensa de medicamentos. Estas formações são obrigatórias, conforme disse, não de forma oficial, mas depende do empregador, e periódicas. E na academia onde eu trabalho temos, por exemplo, cerca de 6 formações por ano para farmacêuticos. Isto pode provavelmente variar de cadeia para cadeia. Podia falar muito mais sobre a realidade da farmácia comunitária na Noruega, mas agora gostaria de dedicar o resto desta apresentação a como lidamos com a pandemia nas nossas farmácias e que lições tiramos. Saliento que o que vou relatar diz respeito à realidade da minha zona, que praticamente não foi afetada pelo vírus e que acaba por representar, se calhar, uma grande parte das farmácias na Noruega, dado que os focos de contágio ocorreram apenas nas grandes cidades com maior densidade populacional, como Oslo, a capital, Bergen e Trondheim. A pandemia veio, por um lado, alterar a forma como trabalhamos e, por outro lado, demonstrar a importância do contributo dos farmacêuticos no alívio da situação nacional de saúde. Aqui na Noruega, os serviços de saúde não foram tão afetados pela pandemia como está a acontecer em Portugal, mas também houve adaptações e também houve situações que nos fizeram refletir sobre o papel dos farmacêuticos. Tivemos de nos adaptar, adotando medidas para prevenir o contágio, como a instalação de placas acrílicas nos balcões de atendimento, sermos, por exemplo, mais conscientes no que diz respeito ao distanciamento social e a implementação de procedimentos de desinfecção e de higienização mais frequentes. Também chegamos a anunciar a importância dos utentes não se dirigirem à farmácia se estiverem doentes. Demos entrevistas em jornais em que falámos sobre esse aspecto, referindo a possibilidade do envio ao domicílio e facilitando o procedimento para levantamento por parte de outras pessoas, entre outras medidas. No entanto, eu gostaria de dar mais ênfase ao que poderá ter um maior impacto para o futuro da nossa profissão, como os serviços farmacêuticos se revelaram de grande importância e também as oportunidades que se apresentaram para o desenvolvimento da profissão e perspectivas futuras. Ou seja, de que forma os farmacêuticos podem contribuir para ajudar a resolver os desafios dos serviços de saúde que se agudizaram extremamente durante a pandemia. Começo então por falar um pouco dos serviços farmacêuticos que se revelaram de grande importância. Gostaria de começar por fazer aqui um pequeno parênteses e referir que na Noruega existem 2 serviços totalmente financiados pelo Estado. Um serviço de ensino e verificação da técnica de inalação para doentes com asma ou doença obstrutiva crónica e o serviço de iniciação de terapêutica com medicamentos para doenças cardiovasculares. O financiamento destes serviços foi aprovado pelo Estado norueguês, pois foi comprovada a mais-valia que estes serviços teriam em termos de poupança para o Estado. Por exemplo, a redução dos internamentos, pois ao levar a uma melhor adesão terapêutica, temos o tratamento mais eficaz e então esse efeito benéfico a longo prazo. E também a melhoria da saúde pública.
Gostaria de dar um pouco mais de ênfase ao serviço de iniciação de terapêutica com medicamentos cardiovasculares, e vocês vão já perceber porquê. Este serviço é oferecido a todos os utentes que vão iniciar a terapia com medicamento para uma doença cardiovascular e tem o intuito de aumentar a adesão à terapêutica. Para o podermos realizar, é necessário fazer uma formação intensiva sobre as diversas classes de medicamentos. Consiste em duas consultas, uma que acontece 1 a 2 semanas após o início da terapêutica e a segunda que acontece 1 a 2 meses após o início da terapêutica. E nesta consulta esclarecemos todas as dúvidas que o utente possa ter e transmitimos as informações necessárias ao correto uso do medicamento. A adesão a este serviço sofreu uma descida no início da pandemia, porque estávamos todos alarmados com toda esta situação da pandemia, mas conforme a situação se foi desenvolvendo, verificamos uma maior adesão até do que tínhamos previamente, anteriormente. Foi notório que estes utentes ficaram mais alerta e mais interessados sobre a sua saúde. E penso que tem a ver com o facto de eles estarem incluídos nos grupos de risco para a Covid-19. Resumindo, este serviço demonstrou ser de grande valor e utilidade para os nossos utentes, que aderiram muito mais ao mesmo e viram o valor que ele tinha. E é um serviço que contribui de facto para a melhoria da saúde pública e alívio do Serviço Nacional de Saúde a longo prazo, algo que devemos, sem dúvida, levar para o pós-pandemia. Outro serviço que se revelou de grande importância foi o serviço de vacinação contra a gripe. O Estado optou por não comparticipar a vacinação nas farmácias, tendo o utente de pagar a vacina e a vacinação na totalidade. Na farmácia o preço ronda os 40 euros, sendo que no centro de saúde o preço é apenas 5 euros, podendo em alguns casos ser mesmo gratuita. A vacinação pode ser efetuada na farmácia por farmacêuticos ou por técnicos de farmácia habilitados para tal. É necessário realizar uma formação intensiva para poder vacinar, tanto sobre a vacina e técnica de vacinação, como sobre o que fazer em caso de choque anafilático e como realizar a reanimação cardiorrespiratória. É algo que acontece raramente, mas é extremamente importante que estamos preparados. Nós até realizamos uma formação anual sobre isto para relembrar. É extremamente importante fazer isto. Este ano tivemos uma grande novidade para ajudar a aumentar ainda mais a cobertura de vacinação, que foi a atribuição aos farmacêuticos da possibilidade de prescrever a vacina da gripe. Portanto, o utente não necessita de prescrição médica para ser vacinado de farmácia. Foi considerada uma grande vitória para a classe, pois foi reconhecida, por um lado, a sua competência, lógico, e por outro, foi depositada confiança na sua capacidade de formar adequadamente os seus profissionais para realizar este ato, tendo até sido referida a possibilidade de estender a vacina contra a Covid-19, que eu penso que é bastante provável que venha a acontecer. Para podermos prescrever a vacina da gripe, tivemos de realizar uma formação ainda mais intensa e aprofundada, dada que a responsabilidade deste tratamento recai totalmente sobre nós, portanto a responsabilidade é nossa. Concluindo, este serviço também demonstrou ser de grande valor, até especialmente porque a capacidade de vacinação nos centros de saúde foi bastante reduzida. Muitos centros de saúde não receberam as vacinas suficientes, que acabaram por esgotar rapidamente, e muitos utentes até preferiam mesmo pagar do que estar dependente das restrições dos centros de saúde, porque tinham horários específicos, tinham dias específicos, e eles preferiram então pagar. A verdade é que nunca tivemos uma adesão tão grande à vacinação como neste ano. Estes são então os serviços que eu considero que tiveram mais impacto durante a pandemia e que se revelaram mais importantes. Passando agora às perspectivas no pós-pandemia, penso que seria interessante fazer um resumo daquilo que o ramo das farmácias norueguesas tem vindo a referir sobre o papel do farmacêutico
comunitária no Serviço Nacional de Saúde. A nível até mundial, penso que as farmácias comunitárias revelaram ser de grande importância para a sociedade nesta época de pandemia. Os serviços de saúde viram a sua capacidade reduzida, não só no que diz respeito aos cuidados intensivos, em que temos questões de vida ou de morte, mas também nas consultas de seguimento de doentes crónicos no seu médico de família. E as farmácias, com a sua rede capilar distribuídas pelo terreno nacional nos diversos países, tornaram-se totalmente essenciais para manter um apoio em termos de cuidados de saúde destes utentes que muitas vezes se viram desamparados e até com receio de recorrer aos serviços de saúde devido à pandemia. Esta realidade acaba por se aplicar mais a Portugal do que à Noruega, porque nas localidades que até agora foram pouco afetadas pelo vírus, as restrições pouco se fizeram notar aqui na Noruega. No entanto, a Associação Nacional de Farmácias Norueguesa tem emitido a sua posição relativamente a este assunto, sendo que recentemente referiram que a pandemia apenas veio reafirmar a necessidade urgente de reorganização dos serviços de saúde, devido aos desafios que o futuro nos irá trazer, através da melhor utilização de um profissional de saúde que tem sido completamente subaproveitado, logicamente o farmacêutico comunitário. Esta problemática tinha sido profundamente abordada por esta associação, a Apotekforeningen, em norueguês, em novembro de 2019, por coincidência pouco antes da pandemia começar, através do lançamento de um documento de posição, que aqui está a capa, podem ver no site a capa do documento, sobre o futuro das farmácias comunitárias e como estas podem contribuir para a melhoria da eficiência do Serviço Nacional de Saúde norueguês. Apesar deste documento ter sido produzido imediatamente antes da pandemia começar, não poderia ser mais relevante, pois aborda os principais problemas que a pandemia veio a agudizar e que a pandemia continua a piorar, e de que forma os farmacêuticos comunitários poderão contribuir para a sua resolução. Por este motivo, vou de seguida apresentar os principais pontos abordados neste documento, pois penso que é uma grande mais-valia para esta discussão. Neste documento, começam por referir quais são os novos desafios dos serviços de saúde. Portanto, temos o aumento da experiência média de vida, o que faz com que mais pessoas vivam mais tempo com problemas de saúde que têm de ser tratados. Como consequência, aumenta o uso de medicamentos, sendo frequentemente utilizados por um período mais prolongado do que anteriormente, porque as pessoas também vivem mais. Portanto, temos mais doentes medicados, muitas vezes polimedicados, e a utilizar os medicamentos por um período maior de tempo. Também temos a questão do aparecimento de novos medicamentos, frequentemente mais caros, que fazem com que o número de doenças que se podem tratar seja superior e o que aumenta também os custos com a saúde. Na Noruega, tem também havido um problema crónico da falta de profissionais de saúde nos serviços de saúde, algo que é complicado para eles resolver. E, por fim, a necessidade de reduzir os custos em saúde devido a uma redução do orçamento disponível para a saúde. No tempo de pandemia, logicamente que estes problemas apenas se agravaram, com os recursos a serem totalmente esgotados. Referem então que, para ultrapassar estes desafios, é essencial uma distribuição eficaz e adequada das diferentes tarefas dos serviços de saúde entre as diversas profissões de saúde, médicos, enfermeiros e farmacêuticos, e que esta pode, sem dúvida, ser otimizada. Atualmente, os serviços de saúde estão, de um modo geral, organizados da seguinte forma. Temos o médico, que faz o diagnóstico e institui o tratamento, e também faz seguimento.
Depois temos o farmacêutico e outras profissões que contribuem para o seguimento e suplementam o tratamento. E é deste modo que deve, de facto, continuar a ser. No entanto, os farmacêuticos podem contribuir muito mais para o seguimento do tratamento. E é aqui que está a chave. Os farmacêuticos podem contribuir para o seguimento e também aliviar o médico em determinadas tarefas que tradicionalmente lhe têm sido atribuídas, mas que é de facto necessário que seja o médico a ter esta responsabilidade. Deixando assim o médico para o médico aquilo que realmente necessita da sua competência, como o caso do diagnóstico e tratamento. Isto origina, logicamente, uma gestão muito mais eficiente dos recursos. A gestão do medicamento tem-se mostrado então cada vez mais importante, por todos aqueles pontos que eu referi inicialmente. O farmacêutico é o especialista do medicamento, da terapia medicamentosa, e é um agente de saúde pública de exceção que colabora ativamente para aumentar os ganhos e diminuir a desperdício em saúde. E há muito com que este pode contribuir, aliviando, por um lado, o trabalho dos médicos, como já foi referido, e, por outro lado, otimizando o resultado do tratamento, com benefício para a saúde pública. Em concreto, o farmacêutico pode oferecer um melhor seguimento no início de uma terapêutica medicamentosa, o que já acontece, por exemplo, com aquele serviço de iniciação de terapêutica com medicamentos cardiovasculares, um seguimento continuado nas terapêuticas já em curso, isto pode ser feito com o seguimento farmacoterapêutico, o apoio na automedicação e na manutenção da saúde do utente, através do aconselhamento, neste caso com, por exemplo, a vacinação. Estamos a ajudar o utente a manter a sua saúde. Com base nestas premissas e inspirados no que já acontece nos países, esta associação criou uma lista das medidas mais urgentes a implementar. Para um melhor funcionamento dos serviços de saúde, com melhoria da sua eficiência, com poupança para o Estado e benefício para a saúde pública. Algumas destas medidas já tardam a ser implementadas, ou seja, já há muito tempo que tem sido uma luta dos farmacêuticos e das farmácias, enquanto que, noutros casos, a necessidade foi tornada ainda mais evidente com a pandemia. Em primeiro lugar, temos então que as farmácias têm de ter acesso ao historial clínico e à lista de medicamentos do utente. Isto não é de todo uma luta de agora, já há muito tempo que os farmacêuticos lutam para ter acesso a esta informação. Na Noruega, neste momento, temos acesso às receitas disponíveis para levantar, que já é melhor do que existe em Portugal, que nem isso tem acesso. Mas nem sempre esta lista corresponde ao que o utente de facto utiliza, pois está muitas vezes atualizada. Ter acesso à informação é absolutamente essencial para podermos fazer uma avaliação da prescrição eficiente e também segura, pois se nos falta certa informação não conseguimos fazer a avaliação devida. Um segundo ponto é que deve-se estabelecer a possibilidade de um diálogo digital entre o farmacêutico comunitário e o médico, de família, do hospital, etc. Isto para garantir o melhor seguimento possível do paciente e para facilitar e aumentar a eficiência da resolução de problemas encontrados pelo farmacêutico no momento da dispensa. Pois por vezes temos aquele problema e para entrar em contato com o médico é praticamente impossível ou muito difícil. E isto não ajuda em nada ao utente. Isto também não é de agora. Sabemos que facilita imenso o trabalho farmacêutico e é algo que já há muito tempo se fala. Referem também que se deve criar um sistema através do qual o farmacêutico comunitário, por indicação do médico, efetua o seguimento da terapêutica medicamentosa crónica dos utentes, baseando-se entre as informações em análises clínicas, sendo que deve ser possível fazer estas análises na farmácia. Ou seja, em vez de estarmos a mandar o utente de 6 em 6 meses ao médico para apenas dizer que tudo bem, pode continuar a tomar o seu medicamento para a hipertensão, poder fazer isto na farmácia aliviando o médico de família.
Este serviço teria sido uma grande mais-valia durante a pandemia. Serviria para aliviar o médico, aumentar a eficiência do seguimento dos utentes e facilitar também o seu acesso a esse seguimento. Teria melhorado imenso a eficiência dos serviços de saúde se isto fosse uma realidade agora nos tempos de pandemia. Este serviço, associado a ser dado aos farmacêuticos a possibilidade de renovação de receitas médicas de determinada medicação crónica, logicamente, teria aumentado exponencialmente a eficiência dos serviços de saúde, quase eliminando o efeito das restrições dos serviços de saúde sobre a saúde dos utentes. Este ponto teria ajudado imenso durante a pandemia em Portugal, pois sabemos que de certos casos de pacientes que não conseguiram ver as suas receitas da sua medicação crónica renovadas devido às restrições de saúde. É lógico que isto vai ter um impacto negativo na saúde dos utentes no futuro. Para além de se aliviarem mesmo os serviços de saúde, neste caso teria sido absolutamente essencial, pois simplesmente os serviços não tiveram capacidade para tratar todos os pacientes. Outro ponto é que deve ser estabelecido um serviço de revisão da terapêutica em utentes polimedicados que permita que o farmacêutico transmita as suas recomendações ao médico do paciente e que seja acessível a todos os utentes que de facto tenham essa necessidade. Para mim, eu considero que é um serviço completamente essencial em utentes polimedicados para reduzir os problemas relacionados com a medicação, como por exemplo a ocorrência da toma duplicada de medicação, os efeitos adversos, etc. Acho que é dos serviços com mais impacto na saúde pública que o farmacêutico pode oferecer, porque realmente é um problema grande. Utentes polimedicados são muitas vezes os que estão mais sujeitos aos problemas relacionados com a medicação. Referi também que os serviços farmacêuticos providenciados pelos farmacêuticos nas farmácias devem progressivamente começar a ser financiados pelo Estado para garantir a equidade no acesso a estes serviços. Por fim, para melhorar o acesso da população a determinados medicamentos, deve-se dar o direito de prescrição de determinados medicamentos sob a receita médica aos farmacêuticos, como por exemplo as vacinas, algo que já se verificou aqui na Noruega, felizmente. Este documento tem ainda mais medidas, isto é apenas um resumo daquilo que eu considero mais importante e mais aplicável nesta situação da pandemia. E gostaria de referir que muito dos serviços que aqui são referidos, logicamente que o farmacêutico teria de ter uma formação intensiva para os poder dar. Para terminar, gostaria de dizer que esta pandemia veio avisar as já existentes fragilidades dos serviços de saúde e reafirmar, porque isto já é uma questão que é falada há bastante tempo, a forma como os farmacêuticos comunitários podem dar um importante contributo para aliviar os serviços de saúde através do seu trabalho nas farmácias. Farmácias estas que são de fácil acesso, com horários alargados e espalhadas por todo o território nacional, portanto, faz todo o sentido. A competência dos farmacêuticos está-se a tornar cada vez mais essencial devido aos desafios futuros da nossa sociedade, com o envelhecimento da população e o aumento do uso dos medicamentos. Porque o seu aproveitamento não se trata de uma possibilidade entre várias, mas sim de uma absoluta necessidade. Esperamos que os nossos governos tenham a perspicácia de dar ouvidos aos especialistas e perceber a urgência da implementação destas medidas. Sem dúvida que a pandemia abriu uma janela de oportunidade para mostrarmos do que somos capazes e penso que não devemos deixar passar esta oportunidade. Muito obrigada pela vossa atenção, espero que tenha sido interessante e estou disponível para responder a questões, se tiverem. Muito obrigada.